Olá, queridos, graças e paz. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um em nome de Jesus. Vamos para a nossa aula número 3 de mordomia cristã. Nós vamos começar essa aula falando sobre o dízimo. Primeiro, as definições. O que é dízimo, né? O dízimo, no seu sentido mais amplo, é como termo teológico, significa a oferta a Deus com a porcentagem de 10%. Habitualmente dos bens materiais próprios, né? A palavra dízimo significa décima parte. Então, o que é o dízimo? O dízimo é uma oferta mensal ou periódica que se faz a Deus referente a 10% dos seus vencimentos, dos seus ganhos. No uso que lhe dá as Escrituras, o dízimo sempre está relacionado com a fé em Deus e com a separação da décima parte de certos bens para usos especiais de acordo com o ordenado por Deus. E tem vários textos aí na apostila que você pode ler depois. O dízimo é o hábito regular pelo qual o cristão procura ser fiel à sua crença. Põe à parte pelo menos 10% das suas rendas como reconhecimento das dádivas divinas, como gratidão ao Senhor, reconhecendo assim que o Deus dos céus é o Senhor de todas as fontes terrenas. Quando nós contribuímos, queridos, com os nossos dízimos, nós estamos reconhecendo automaticamente que Cristo é o Senhor das nossas vidas e, por consequência, o Senhor de tudo aquilo que nos pertence. Porque se Ele nos comprou na cruz do Calvário, Ele comprou também tudo aquilo que pertence a mim e a você. O dízimo surge antes da lei, né, com Abraão e Melquisedeque. As ofertas surgem bem antes ainda, lá com Caim e com Abel, né, e o dízimo aparece ali com Abraão e Melquisedeque. Jacó também faz menção ao dízimo quando ele faz aquela oração ao Senhor. Ele diz: se o for meu Deus, me guardar na minha jornada, me der pão para comer, me guardar dos meus inimigos, eu serei fiel a ti, e tudo aquilo que vier às minhas mãos, certamente te darei o dízimo. Não existia ainda a lei de Moisés, né? A lei, ela veio ratificar essa prática de fé, fidelidade e gratidão que já existia no povo de Deus. Na lei, a prática do dízimo foi incorporada e dada ao povo de Israel. Na lei nós observamos 3 vezes a citação do dízimo. Em Levítico, cada judeu temente a Deus deveria dar 10% de tudo que a terra produzisse. Um parênteses aqui. Muitas vezes eu ouço pessoas que são contra o dízimo dizendo: o dízimo não é dinheiro, o dízimo era comida. Só que, queridos, naquela época, o comércio em dinheiro era muito pouco utilizado. As pessoas produziam e trocavam entre si. Então, elas comiam, elas viviam do que elas produziam, elas não precisavam comprar outras coisas e elas trocavam entre si. Então, o próprio alimento, as próprias coisas que a terra dava, eram as moedas da época, né? Por mais que existissem outras formas de moeda, elas também eram consideradas moedas, porque muitas transações eram feitas a partir da comida. Em Números, fala da finalidade do dízimo, que é o sustento do sacerdócio. Em Deuteronômio, fala do dízimo como celebração de agradecimento, em que todo povo, participava como família. Observa-se ainda, meus irmãos, que o cuidado que deveriam ter com o dízimo aqueles que faziam as suas ofertas. Deus escolheu o local da oferta,
deveria ser consumido na íntegra, com alegria diante de Deus. Havia a alternativa de se vender o dízimo e levar o dinheiro para o santuário e comprar ali qualquer coisa que desejasse. Então, assim, o dízimo ele se tornou algo extremamente sério e ele aponta para a fidelidade a Deus. O dízimo ele é algo que pertence ao Senhor, assim como tudo que temos. Quem não dá o dízimo é porque não entendeu o conceito de mordomia. Porque quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu não entrego só a minha vida para Ele. A partir daquele momento, eu me torno servo e filho. Então, tudo que é meu é do meu Senhor. Quando nós damos 10% do salário ou de toda a nossa renda, nós não estamos tirando 10% daquilo que é nosso e dando para Deus. Nós estamos sendo gratos a Ele porque Ele nos permitiu ficar com 90% daquilo que é dele. Consegue entender a diferença? Isso é muito interessante. Vamos seguir? Eu sugiro que depois vocês leiam toda a apostila, porque a matéria é bem grande, tá bom? E lembrando sempre que as nossas aulas, elas são aulas para apresentar para você a matéria, porque o conteúdo completo está sempre nas suas apostilas. Capítulo 4. Os ensinos do Senhor Jesus sobre mordomia. O mordomo ideal. Jesus é o nosso exemplo como mordomo. As primeiras palavras que se conhece dele são uma expressão de mordomia. Aos 11 anos, fora encontrado por seus pais no templo. Diante da pergunta de sua mãe, respondeu: Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Olha que coisa linda, queridos. Jesus era apenas um menino ainda, tinha 12 anos, mas ele já sabia que ele era um mordomo de tudo aquilo que o pai dele entregou nas mãos dele. E assim também nós somos mordomos de tudo aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. No deserto, ele respondeu ao diabo: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Pai. No Getsêmane, mais uma vez ele orou, reconhecendo a sua mordomia, que ele não estava aqui para fazer o que ele queria, mas a vontade do seu Senhor, né, do seu Pai, no caso. Então ele diz: Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Existem normas diversas sobre mordomia. Em várias oportunidades, Jesus ensinou sobre a possessão material e o nosso dever para com ela. Os ensinos de Jesus eram simples e claros, como, por exemplo, em Mateus 6,33. Né? Então, queridos, o que isso daqui está nos dizendo? Que Jesus ensinou em vários momentos como nós devemos lidar com as posses materiais, com os bens materiais, com aquilo que nós muitas vezes agimos como se nosso fosse, mas que na verdade nos esquecemos que pertence ao nosso Senhor. Entenda uma coisa: a sua casa não é sua, o seu carro não é seu, a sua conta bancária não é sua, os seus bens não são seus. Tudo isso pertence àquele que é o seu dono, e você vai prestar contas de tudo aquilo que ele entregou nas suas mãos para administrar. A finalidade no exercício da mordomia terá recompensa ao praticante. É interessante que o jovem rico, Jesus diz para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, né, num ato de mordomia. E Jesus fala assim: você terá um tesouro no céu. E mesmo assim ele sai triste dali, porque ele não entendeu o conceito de mordomia. Ele achou que ele era dono de tudo aquilo que ele possuía. Mas, na verdade, o Senhor é o dono de tudo. E nós somos mordomos que administramos aquilo que é dele. E um dia vamos dar conta para ele de tudo aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Já
Um exemplo completamente oposto é o exemplo de Zaqueu, que quando ele vê Jesus, quando ele tem contato com Jesus, ele entende que ele não é dono de nada, mas que ele tem que gerir e administrar aqueles bens que a partir daquele momento passam a pertencer ao Senhor dele, ao dono dele. E isso deixa Jesus muito contente, porque Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa, porque ele entendeu que ele é um mordomo e ele tem que cuidar bem daquilo que eu coloquei na mão dele. A parábola das 10 milhas, né? O Senhor dos servos recompensou aqueles que foram fiéis a utilizar as minas recebidas. E assim vários outros textos. Na participação de 2 mulheres, aprendemos normas de mordomia. A viúva pobre, por exemplo, ela depositou tudo o que possuía. E Jesus disse que ela deu mais do que todos. E a mulher que ungiu os pés de Jesus, né, e fez com um unguento de altíssimo preço, demonstram que devemos dar o melhor para o mestre. Olha que isso é bem interessante, porque nós temos aqui 2 mulheres diferentes que ofereceram para Jesus preços diferentes, mas com o mesmo valor. Olha que coisa interessante. A viúva pobre ofereceu 2 moedinhas, enquanto a outra mulher, Maria de Betânia, né, que ungiu os pés do Senhor, ela oferece para Jesus algo que corresponde ao salário de um ano inteiro. Olha a diferença. Nos nossos olhos físicos e carnais, 2 moedinhas não são nada perto de um ano de trabalho. Mas as 2 foram vistas pelo Senhor como mordomos fiéis que entregaram a Ele tudo aquilo que possuíam. Aleluia. Deram o seu melhor para o Senhor. Isso é muito legal, isso é muito bonito, né, queridos? O depósito no céu. Jesus ensinou também sobre mordomia na parábola do mordomo infiel e dissipador. E comentou Jesus o fato dizendo: os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos dos filhos da luz. Granjeai amigos com as riquezas na injustiça, para que quando estas vos faltarem, não recebam eles nos tabernáculos eternos. Jesus está dizendo que aquele que se deleita das riquezas do seu Senhor aqui na terra, sem ser fiel a Ele, não vai ter lugar na cidade celestial. Isso é muito sério. Muitas vezes pessoas trocam o paraíso, pessoas trocam riquezas espirituais eternas por dinheiro. E foi isso que fez o jovem rico. E quantos outros não foram como ele, tanto naquele tempo como nos tempos de hoje? Não é verdade, meus irmãos? E assim vai, vários outros textos. O ensino do Novo Testamento. Após a descida do Espírito Santo, o avivamento espiritual trouxe uma compreensão prática da mordomia, ao ponto de observarmos o seguinte na vida da igreja: reconheciam e consideravam suas propriedades como depósito e crédito. Amavam aos irmãos e alegravam-se em contribuir para amenizar-lhes o sofrimento. Suas ofertas eram voluntárias e frutos de amor. Meus irmãos, a igreja do Novo Testamento, quando o Espírito Santo desce sobre eles e enche aquelas pessoas, eles passaram a compreender que tudo que possuíam pertenciam ao Senhor e devia estar aos pés dos apóstolos para servir a Deus e a sua obra, assim como a própria vida. Eles amavam uns aos outros porque o Senhor ama as pessoas. E o mordomo ama tudo aquilo que o seu Senhor ama. O mordomo se interessa por tudo aquilo que o seu Senhor se interessa. Então, isso é muito importante, é muito legal, porque
a igreja do Novo Testamento, ela dá um exemplo muito bonito sobre mordomia. Paulo recomendou em Gálatas que devemos levar as cargas uns dos outros, mostrando assim que na mordomia a ajuda social, o socorro ao irmão e ao necessitado é parte integrante da mordomia. Eu acho muito triste quando eu vejo alguém passando por alguma luta ou dificuldade e algum irmão diz simplesmente: eu vou orar por você. Queridos, claro que a oração é importante e muito bem-vinda, mas ela deve vir sempre acompanhada de ação. Se você vê alguém com fome, dê algo de comer para ela e diga: eu vou orar para você sair dessa situação. Mas dê algo de concreto, estenda a mão, ajude a levantar alguém do chão, porque isso é mordomia. Foi o que eu falei há poucos minutos atrás. Jesus ama as pessoas e o mordomo deve amar tudo aquilo e todos aqueles a quem o seu Senhor ama também. A mordomia cristã no Novo Testamento inclui o sustento pastoral. Assim como os que trabalham no santuário comiam do santuário, aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. Isso é importante também, porque os pastores, hoje nós temos muitos pastores, talvez até a maioria, que tenham a sua vida secular e o seu emprego, muito porque a igreja não entendeu ainda esse conceito de mordomia, de sustentar e de cuidar do seu pastor. Então, se a sua igreja ainda não remunera o seu pastor, pense nisso, ore por isso e se esforce para isso, para que você possa ter um pastor ou uma pastora ainda mais completo e dedicado ao serviço do Senhor aí na sua igreja. Em João, nós encontramos o resumo ou a essência da mordomia cristã, lá na sua primeira carta, quando ele diz: dar a vida pelos irmãos. A pessoa não pode ser uma cristã completa se não há em seu coração aquela simpatia que se expressa no auxílio ao necessitado. Nas suas epístolas, João afirma, ele enfatiza muito a necessidade do amor fraternal, do amor entre irmãos, e recomenda que esse amor não deve ser de boca, de lábios, mas deve ser algo prático. Então, queridos, o amor é muito falado, mas pouco vivido. Ele é muito confundido com liberalidades, facilidades, conveniência, com o erro muitas vezes. Mas o apóstolo João ele estabelece muito bem a doutrina do amor, que é um caminho de modo excelente a ser percorrido por todos os cristãos. Assim, meus irmãos, nós encerramos a nossa matéria de mordomia cristã. Nós temos algumas perguntinhas aqui no final da sua apostila e na próxima semana nós iniciaremos uma nova matéria. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, amo todos vocês.